Paz do Senhor Jesus, Deus seja louvado por mais um dia, mais um momento da nossa leitura bíblica. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pela oportunidade que temos de estar em tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que nos ajude, que nos fortaleça, que nos encha, Pai querido, da tua graça, que nos encha, Senhor, do teu poder. Que através da tua palavra, que é uma fonte inesgotável, nós possamos, Senhor amado, aleluia, nos relacionar mais contigo. Meu Deus, temos mais intimidade com o Senhor. Para a tua glória. Amém e amém. Amém. Vamos lá, nossa leitura bíblica, para a glória de Deus. 1 Samuel capítulo 5, diz assim: Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom. E a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagom e lançaram a pô-lo no seu lugar. E levantando-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom, pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os Asdod e os assolou, e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: Não fique conosco a arca de Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Pelo que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, lhe disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel volta a Gate. Assim a rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, desde que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem a nós e a nosso povo. E enviaram e congregaram a todos os príncipes dos filisteus e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel e tornem para nós, nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Capítulo de número 6. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses, os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: Que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar. Os quais disseram: Se enviardes a arca do Deus de Israel, não a envieis vazias, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para expiação da culpa. Então sereis curados, e se vos fará saber, porque a sua mão se não tira de vós. Então disseram: Qual é a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: Segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroidas de ouro e 5 ratos de ouro. Porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel.
Porventura aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Porque, pois, endurecereis o coração com os egípcios, e Faraó endureceram o seu coração? Porventura, depois de os haver tratado tão mal, não os deixarei ir? Eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas que criem, sobre as quais não tenha subido jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde-a sobre o carro, e metei no cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de oferecer em expiação da culpa. E assim enviareis, para que se vá. Vede então se subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes. Foi ele que nos fez este grande mal. E se não, saberemos que não nos tocou a sua mão, e que isto nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram do carro, e os seus bezerros encerraram em casa. E puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroides. Então as vacas se encaminharam direitamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. E andavam os de Bet-Semes, fazendo a cega do trigo no vale. E levantando os seus olhos, viram a arca e vendo-a se alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali. E ali estava uma grande pedra. Fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocausto. E os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, e puseram-nos sobre aquela grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos, sacrificaram sacrifícios ao Senhor no mesmo dia. E vendo aquilo, os 5 príncipes dos filisteus voltaram para Ecrom no mesmo dia. Estas, pois, são as hemorroidas de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor, em expiação da culpa, por Asdod, uma por Gaza, outra por Asquelon, e outra por Gate, outra por Ecrom, outra, como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus, pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias e até Betel, até Abel, e grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, que ainda está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. E feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porquanto olharam para dentro da arca do Senhor, até ferir o povo, 50.070 homens. Então o povo se entristeceu, porquanto o Senhor fizera tão grande estrago entre o povo. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar em pé perante o Senhor, este Deus santo? E a quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus remeteram a arca do Senhor, descei, pois, e fazei-a subir para vós. Vamos para Salmos. Salmos agora, de número 137. Junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos. Lembramo-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela. Penduramos as nossas harpas. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um hino, um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor
em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueçam-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar e me não lembrar e se me não lembrar de ti, senão preferi Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai-a até os seus alicerces. Ah, filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizestes a nós. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com eles nas pedras. Salmos de número 138. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade. Pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutastes, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás, estenderás a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne a tua benignidade. Ó Senhor, é para sempre, não desampare as obras das tuas mãos. Salmos de número 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conhece. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será a luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os pudesse contar, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmos de número 140. Livra-me, ó Senhor,
do homem mau. Guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no coração continuamente. Se ajuntam para a guerra, aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos dos ímpios. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos. Os soberbos armaram-me laços e cordas, estenderam a rede à beira do caminho. Armaram-me laços corrediços. Eu disse ao Senhor, tu és o meu Deus. Ouve a minha voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpras, ó Senhor, ao ímpio os seus desejos. Não deixes ir por diante o seu mau propósito, para que não se exalte. Quanto ao que, cercando-me, levantaram a cabeça, cubra-os da maldade dos seus lábios. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam lançados no fogo em covas profundas, para que se não tornem a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de má língua. O mal perseguirá o homem violento, até que se seja desterrado. Sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido e o direito do necessitado. Assim os justos louvarão o teu nome. Os retos habitarão na tua presença. Salmos de número 141. Senhor, a ti clamo, escuta-me, inclina os teus ouvidos à minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que se praticam a iniquidade, e não coma das tuas delícias. Fira a mim o justo, será isso uma benignidade, e repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar, a despeito das suas maldades. Quando os seus juízes foram arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lavra e suga a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor, em ti confio. Não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me amaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Amém? Que Deus te abençoe.